Olá, eu sou Vera Lúcia Rodrigues, da Verve, Assessoria de Comunicação, e hoje a gente vai falar de um tema pouco falado na área de assessoria de imprensa, mas muito interessante, que é a utilização de artigos para disseminação de conteúdo dos nossos clientes. Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com as pessoas que você acha que podem gostar desse tipo de conteúdo. Agora, a utilização de artigos está ficando assim bastante comum, principalmente entre advogados, entre médicos, entre especialistas de uma forma geral, que não podem utilizar da publicidade tradicional para se expor, para se tornar conhecido, para ter visibilidade. Então, o artigo opinativo acabou se tornando uma ferramenta eficaz para a disseminação desse conteúdo. E não só assim através desses profissionais liberais, mas também quando você tem uma causa importante e que você não consegue fazer isso através de um release factual, entende? Não vai acontecer nenhuma coisa e às vezes o artigo é exatamente para prestar um esclarecimento para o público em geral, às vezes para o governo, às vezes para deputados, às vezes para formadores de opinião, a respeito de algum tema que você não conseguiria colocar sob a forma de nota, sob a forma de matéria, sob a forma de sugestão de pauta, até daria, mas isso implicaria em um outro mecanismo diferente que pode ser complementar, mas não substitui o artigo opinativo. Quer ver um exemplo? Hoje, por exemplo, a gente vê uma discussão geral tomando conta do país sobre a reforma tributária, que é de suma importância não só para os cidadãos comuns, como também para as indústrias, para os prestadores de serviço, para os agentes econômicos e responsáveis pela formação do PIB no Brasil. Ocorre que cada lado envolvido tem um posicionamento em relação ao projeto de lei que está sendo apresentado. Então, qual que é a melhor forma de posicionamento de cada um dos envolvidos e afetados por essa reforma que espera se promova o desenvolvimento do país novamente, porque ninguém mais aguenta tanto imposto e isso acaba inibindo a criação de emprego, obviamente acaba com o mercado interno e obviamente também o país não se desenvolve. Então, um mecanismo interessante é cada um dos envolvidos, em cada lado da questão, ele fazer um artigo seu a respeito de como é que isso influencia o seu setor. Quais são as implicações, quais são os impactos que isso vai ter, não só para esse setor, mas para toda a cadeia que envolve esse setor, até chegar na mão de obra, no emprego, na capacidade instalada que pode aumentar ou diminuir e aumentar ou diminuir a contratação de pessoas, que é o único jeito de fazer com que a economia gire. Você não pode ter esse número de desempregados que hoje existe no país. Então, esse é um mecanismo, o artigo nesse sentido, ele é extremamente importante. Mas ele é importante em várias outras situações. É uma forma de você não só defender um ponto de vista, como defender uma expertise também. Quando você tem, por exemplo, uma situação onde você vai precisar discorrer sobre, por exemplo, por que você tem que fazer ginástica? Por que todo mundo tem que todos os dias se movimentar e impedir que com o envelhecimento o corpo fique pior? Isso era um bom tema para um personal trainer, não só defender o seu trabalho, mas colocar para a população os impactos que o exercício físico tem sobre o dia a dia das pessoas. E a mesma coisa se aplica em diversas outras situações. Por exemplo, nós temos uma cliente que fala sobre envelhecimento, como é que é a moda para pessoas que vão envelhecendo. Ninguém percebe que está envelhecendo, ninguém percebe que perde as curvas do corpo, que engorda. Então, essa cliente nossa é uma especialista na área e ela começou a desenvolver artigos falando sobre a importância da moda no envelhecimento e vários outros aspectos relacionados a isso. Então, isso é para explicar por que o artigo pode ser uma ferramenta importantíssima
no trabalho de assessoria de imprensa. Agora, se você gostou desse tipo de conteúdo, eu espero que você compartilhe, que você curta o vídeo, que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e nos ajude a disseminar um conteúdo que pode ser relevante para muitas pessoas. Muito obrigada e a gente volta na próxima quinta, sempre lembrando que comunicação é tudo. Obrigada!